Tudo começa, quando a gente fala de teoria de resposta ao item, com uma régua, com uma medida. Qual que é o nosso objetivo quando a gente faz uma avaliação, seja uma avaliação de conhecimentos, uma avaliação de performance física? Na verdade, a gente está querendo medir, mensurar uma determinada característica. No caso de uma prova do Enem, por exemplo, a gente está querendo determinar qual que é o grau de proficiência que um determinado aluno tem em uma determinada área. No Enem, pelo que vocês conhecem, a gente está trabalhando com 4 grandes áreas que têm a determinação da sua proficiência utilizando a teoria de resposta ao item, que é linguagens e matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. Redação não envolve teoria de resposta ao item, mas acaba fazendo parte da composição da nota de um aluno que é sujeito a esse exame do Enem. Mas a gente vai tentar focar um pouquinho aqui em uma dessas áreas. Vamos pensar, por exemplo, matemática. Para matemática, eu tenho uma régua, que é diferente da régua de linguagens e códigos, que é diferente da régua de ciências humanas e é diferente da régua de ciências da natureza. Cada proficiência vai ter que ter uma régua pré-estabelecida, pré-determinada, que vai ser uma medida do quanto que um aluno conhece. E o que a gente tem para essa régua? Vamos imaginar que, com essa régua, a gente consiga mensurar uma característica própria de uma questão. Em alguns momentos eu vou chamar de questão, em outros momentos eu vou chamar de item. Quando a gente fala a teoria de resposta ao item, normalmente a gente está associando esse item a um objeto que vai validar ou não um determinado conhecimento para o aluno. É uma questão. Um item é idêntico a uma questão. E vamos imaginar que o INEP tem um banco de questões, é o que acontece realmente, gigantesco. Gigantesco não, eles fazem sempre uma força para aumentar a quantidade de itens que eles têm nesse banco, mas eles têm um conjunto grande de itens. Eu coloquei aqui 12 itens, 12 questões. E para cada uma dessas questões, para cada um desses itens que o INEP tem no banco, ele determinou uma característica que é exclusiva, única desse item. Na verdade, ele determina 3 características para cada item. Um é o índice de dificuldade, outro é o índice de discriminação e a terceira característica é o parâmetro de acerto ao acaso, ou parâmetro de chute. Depois a gente volta a falar também a respeito disso daí. Eu vou tentar me concentrar muito no parâmetro grau de dificuldade, que é o mais relevante para determinar a proficiência do aluno, mas os outros também influenciam. Pensando em graus de dificuldade, eu sou INEP, vamos imaginar assim, e eu pré-calibro a questão 3 e eu falo, essa questão 3 é uma questão bem fácil, é uma questão que tem uma dificuldade 200. E eu faço isso com todos os itens que eu tenho no meu banco e distribuo esses itens numa régua. Eu vou utilizar isso daí para determinar depois a proficiência que cada estudante que está sendo sujeito ao exame do Enem vai ter, ok? E depois que eu tenho esse meu banco de itens pré-calibrados, eu começo a montar minha prova. Vou montar uma prova Enem 2014, por exemplo, e eu vou selecionar para matemática Enem 2014 5 itens. Tá? A gente está fazendo uma escala um pouquinho menor, só para ficar mais fácil da gente entender. Com esses 5 itens que a gente selecionou, a gente sabe que eu coloquei um item relativamente fácil, um pouco mais complexo, coloquei um item relativamente difícil. Este item, eu já conheço a característica dificuldade, além das outras características, porque eu pré-calibrei. A dificuldade da questão 2, ela é um pouco abaixo de 700. Eu não vou usar a régua para medir a proficiência do aluno. Eu vou usar um pedaço, uma amostra de coisas que eu já conheço a posição na régua, que são esses 5 itens.
E agora vamos imaginar que eu tenho um aluno, nosso Batman. Ele é um aluno que vai estar sujeito à prova 1. E vamos imaginar que esse aluno, o Batman, ele não está sendo medido, a gente não está medindo a proficiência, o grau de inteligência, que aí é passar dessa escala, né? O Batman, ele não vai estar, eu não estou medindo a proficiência do Batman, eu estou medindo a altura. É a mesma coisa, pessoal. O que eu quero descobrir? Uma informação que é própria do Batman. O que é essa informação? Altura. Eu poderia estar medindo uma outra informação que é própria do Batman, o peso do Batman. Eu estou medindo a proficiência do Batman. Posso medir o que eu quiser. Neste caso, eu estou medindo a altura. E aí a gente faz a analogia depois com a proficiência, ok? Se eu tenho que medir a altura do Batman e eu não tenho acesso à régua, mas eu tenho acesso a alguns objetos que eu conheço a altura. Eu sei a altura do item 4. Eu já medi essa altura. Eu tinha a régua, eu pré-calibrei, eu sei que o item 4 tem uma altura um pouco acima de 300. Oi. Nos pré-testes, isso. Essa calibração, quando a gente monta esse banco de itens, a gente tem que sujeitar cada um desses itens a pré-testes para a gente determinar, certo? E aí, pessoal, sabendo essa altura do item 4, eu vou comparar a altura do item 4 com a altura do Batman. O Batman é maior ou é menor que o item 4? É maior. Ou seja, ele vai ser maior que este cara que eu conheço, vai ser maior que este cara que eu conheço, vai ser maior que esse cara, vai ser maior que esse cara e vai ser menor que esse. Na comparação, eu falo maior, 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 maior e menor. Se eu perguntasse para vocês, vocês não conhecem a régua, mas vocês conhecem que o item 12 tem uma altura de 600 e o item 2 tem uma altura de 700, se eu perguntasse para vocês, qual que seria a altura do Batman? Entre 600 e 700. Vocês conseguem determinar exatamente? Com esses 5 itens, vocês têm um erro muito grande. Mas se vocês tivessem muitos itens, vocês concordam que vocês iam fechar esse intervalo e iam ter uma precisão muito maior para a altura do Batman? É a mesma coisa que a gente faz quando a gente está trabalhando com um teste psicométrico. A gente está perguntando, Batman, você é bem inteligente, certo? Então eu vou te dar um item fácil. Você acerta? Acerta, óbvio. Eu vou acertar esse, vou acertar esse, vou acertar esse. Quando que ele começa a errar? É quando ele não tem mais capacidade de resolver aqueles itens. E é isso que acontece com o Enem. Eu tenho alguns itens pré-calibrados, eu vou sujeitando o aluno a resolver vários itens, não numa ordem pré-determinada, pode começar em cima, um difícil, um fácil, e aí eu vejo, ele consegue resolver até os itens de dificuldade 600, 590, 580. Se eu fosse perguntar para vocês, qual que é a proficiência do Batman? Vocês falariam para mim 580, 590, 600. Vocês sabem que não vai ser maior que a dificuldade do item 2. Ok? Isso seria o mundo ideal. A gente sabe, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, que um aluno, quando vai estar fazendo uma prova, às vezes ele vai errar questão fácil, às vezes ele vai acertar questões difíceis, e a gente vai discutir isso daí daqui a pouquinho, certo? Uma coisa que é muito legal na teoria de resposta ao item. Olha só, eu sou o Enem, eu sou o INEP, e aí eu fiz uma aplicação de uma prova, e eu cometi um erro. Eu entreguei uma prova com erro de impressão para 60 alunos. Isso já aconteceu. Acho que foram 130 alunos que tiveram um problema numa prova. Eu posso utilizar uma outra prova para medir qual que seria o desempenho do aluno e depois comparar o resultado de uma outra prova com outros itens, com outras questões, com o resultado daquela prova que tinha o item 4, 7, 8, 12, 2? Posso. Aqui, pessoal. Observando aí uma nova prova, prova 2, eu vou fazer uma prova um pouco mais difícil. Eu vou selecionar esses itens. Item 1, que já é um pouco mais complexo, 11, 9, 6 e 5. Se eu perguntasse para vocês, quais são os itens que o Batman
vai acertar? O mesmo aluno que fez a prova 1 vai fazer a prova 2. Ele acertaria item 1, 11 e 9. Vocês concordam comigo? Claro isso? Se eu, olhando o resultado do Batman na prova 1, eu vejo que ele acertou 80% da prova, acertou 4 de 5. Olhando o resultado da prova 2, eu vejo que ele acertou 60% da prova, 3 de 5. Mas olhando através da régua, através dos parâmetros de cada um dos itens, eu consigo chegar na mesma conclusão, que a altura do Batman, ou a proficiência do Batman, é algo entre 500 e pouquinho e 700 e pouquinho. Olhando aqui, esses itens, vocês conseguem determinar. Teoria de resposta ao item. Olhando as características do item, a gente vai determinar qual que vai ser a proficiência de cada um dos estudantes, independente da prova que a gente está aplicando. Tem uma palavra-chave. Essa palavra é comparabilidade. Por que eu uso teoria de resposta ao item no Enem, no SAT, no PISA, Prova Brasil, em N provas, N avaliações? Porque eu quero aplicar provas diferentes e eu quero comparar os meus resultados. Eu vou fazer uma proposta para vocês. Vamos pensar nas nossas turmas, na sala de aula. Eu tenho primeiro ano, no primeiro bimestre. Pego a média dos alunos. A média dos alunos foi 7. Pô, os alunos foram bem, legal. Pega no segundo bimestre. A média dos alunos foi 9. Opa, os alunos ficaram mais inteligentes. Meu trabalho está dando certo. Isso é verdade, pessoal? Necessariamente? A gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma teoria diferente. Ele está trabalhando, por exemplo, com teoria clássica de testes ou teoria de avaliações mais comuns. Eu estou corrigindo uma prova que pode ser mais fácil, pode ser mais difícil e a nota, o desempenho de cada um dos alunos e da minha turma pode variar. Se eu faço essa metodologia, por exemplo, com SAT, que são 7 aplicações que a gente tem ao longo do ano, lá nos Estados Unidos, para avaliar o ensino médio, o que vai acontecer? O aluno vai fazer as 7 e vai torcer para uma das provas ser a mais fácil e ele tem um desempenho muito grande. E aí eu consigo comparar o desempenho daqueles alunos que fizeram aquela prova fácil com os desempenhos dos alunos que fizeram uma prova super difícil, que caiu. Eu tenho que ter possibilidade de comparar os resultados. Por que eu uso no Enem? Por que eu uso na Prova Brasil? Teoria de resposta ao item. Porque eu quero comparar os resultados. Eu quero saber se houve real evolução na educação. Eu quero direcionar políticas públicas. Eu quero saber se os alunos que fizeram o Enem de 2007, de 2009, são melhores ou piores que os alunos de 2010, de acordo com as intervenções que eu realizei ao longo desse ano, nesse período. Então, principal justificativa que a gente tem para utilizar a teoria de resposta ao item, comparabilidade. A gente tem que comparar os resultados. É a palavrinha-chave. A gente vai ter 3 palavrinhas-chave aí para a gente sair dessa conversa com alguma coisa consolidada. Primeira, comparabilidade. Se eu faço provas distintas, eu vou ter resultados que são comparáveis. Lembra lá do Batman? Na prova 1, que era fácil, ele acertou 80%. Na prova 2, que era difícil, ele acertou 60%. Nas duas provas, ele tem a mesma nota se eu utilizasse uma metodologia como a teoria de resposta ao item. Certo? É super importante para a gente ter essa validação da evolução do aluno, saber se realmente ele cresceu ou não cresceu, se o trabalho da escola foi efetivo, não foi efetivo, se o trabalho dos professores foi efetivo, se as intervenções pedagógicas que a gente realizou na nossa turma surtiram efeitos ou não. Ou simplesmente eu fiz uma prova mais fácil ou fiz uma prova mais difícil e a média mudou, ok? Realidade. Mundo perfeito ali, o Batman acerta as questões fáceis, erra as questões difíceis, eu sei ali que a altura dele, ou a proficiência dele, é uma determinada, que é basicamente a questão mais difícil que ele consegue acertar. Na realidade, isso não acontece, gente. Se eu entrar, isso daqui é uma informação
real. A gente pegou a prova de matemática do ano de 2012 e reordenou os itens. A gente pegou o item mais fácil e colocou aqui no comecinho dessa escala. E colocou o item mais difícil da prova real de 2012 no finalzinho dessa escala. Esse daqui é o aluno Batman, é a Luísa. A Luísa é a aluna Batman. Ela acerta de maneira super coerente todas as questões fáceis e erra a partir do momento que passou do nível dela. Ela não consegue mais realizar. Este ponto aqui seria uma nota. Seria a altura máxima dela, que seria calculando, utilizando os algoritmos de teoria de resposta ao item, informação real, utilizando a calibração que a prova de matemática de 2012 teria, seria 615,8. Qual que é a situação real? A situação real é dessa moça aqui, que é a Raquel. A Raquel, eventualmente, vai errar uma questãozinha fácil. Mas aqui, ó, tá vendo que ela está acertando nesse grupo das questões fáceis? Então ela está atingindo um grau de altura. Errou uma aqui, pô, cometeu um deslize, era um assunto que ela não tinha estudado, deu algum problema ali. E aqui, ó, acertou uma questão difícil. Sei lá como que ela acertou. Pode ser que ela saiba aquela matéria, mas pode ser que ela tenha chutado. O que a gente imagina? O que a teoria de resposta ao item diz? Isso daqui provavelmente foi chute. Eu vou dar ponto para ela? Vou dar um pouquinho de ponto para ela. Por quê? Porque ela só tem uma coerência, tem uma constância, tem uma regularidade até um determinado ponto. Esse cara aqui, eu vou dizer que ela errou por deslize. Vou penalizar? Vou dar menos ponto para ela? Óbvio, vou dar menos. Mas eu vou dar bem pouquinho menos ponto para ela do que eu daria se ela não tivesse a coerência ali. Então, se eu for comparar a altura da aluna Batman, a Luísa, e da Raquel, que é a aluna real, a aluna que realmente faz uma prova e tem os seus erros, tem os seus deslizes e tem os seus acertos, a gente vai ver que a nota não varia muito. Aqui, super coerente, 615. Aqui, com algumas incoerências, nota 587. A altura dela diminuiu um pouquinho a altura dela. Ah, não é tudo isso não, é um pouquinho mais baixo. Mas vamos pegar situações extremas, que aí eu acho que é mais legal para a gente ver. Vou pegar esse cara aqui, Rafael. O Rafael é um aluno diferenciado, é um aluno que as fáceis ele erra. Errei. Ele também acertou 20 itens, errou todas as fáceis, todas as médias praticamente, e só acerta questão difícil. Esse aluno existe? Não existe. Na realidade, ele não vai existir. Mas se eventualmente alguém apresentar um padrão de respostas assim, o que é que a teoria de resposta ao item diz? Bom, esse aluno erra. Ah, então é um aluno fraco, é um aluno que tem dificuldade. Aí, de repente, ele começa a acertar. Pô, acertou aqui. Ai, deu uma sorte, chutou. Deu outra sorte, chutou. Aqui ele deu muita sorte, chutou todas as 20 últimas. Mas a teoria de resposta ao item, através das contas, através dos algoritmos, vai chegar numa conclusão que todos esses acertos provavelmente foram chutes. Fazendo o algoritmo de cálculo, utilizando a calibração real aqui do ano de 2012, a gente vai ter que a nota dele vai ser metade da nota da aluna Batman. Então, chute. É praticamente, pessoal, isso daqui, essa nota 300, é praticamente o zero. No ano de 2012, na prova de matemática, quem errou tudo teve uma nota de 277. Se ele errasse tudo, 277. Ele acertou 20, bastante, né? Só que eu entendi que ele chutou, acertou todas essas 20 no chute. Então foi de 277 para 301. Vale a pena chutar? Óbvio que vale. Quanto mais pontos você fizer, maior vai ser a sua nota. Mas eu não vou dar tantos pontos se eu interpreto como chute. E eu também não vou tirar tantos pontos se eu interpreto como deslize. Essa é a situação real. A situação ideal é legal para explicar para o aluno, indicar, pô, é coerente. A situação real é legal para deixá-lo tranquilo. Por que a gente tem que deixar o aluno tranquilo? Porque este cara não existe. Não existe o aluno que acerta todas as difíceis. A gente pegou os microdados do Enem, observou todo o comportamento,
normalmente, o comportamento do aluno, na vida real tudo é coerente. Na matemática aqui, a gente faz do jeito que a gente quiser. No papel a gente faz do jeito que a gente quiser. Na vida real, o comportamento das pessoas é coerente, vai ter alguns erros nos fáceis, alguns acertos nos difíceis, mas a gente consegue comparar. E para o aluno que está fazendo a prova, isso é importante? Tem algumas coisas que a gente acha bem importante. Primeiro, ele tem que garantir as questões fáceis. Se está abaixo da altura dele, ele não pode errar besteirinha, não pode errar conta, não pode ter um desvio ali na leitura. Aquilo ali está representando o quanto que ele sabe. E as questões difíceis? Ele vai ficar muito preocupado? Não, por quê? Porque ele não tem nível para acertar aquilo lá. Se ele acertar aquela questão difícil, foi no chute. Ele já tem aquela característica, a altura dele já está determinada. Tudo bem? A gente tem que tentar reproduzir ao máximo essa altura dele na hora de realizar a prova. Então, a estratégia lá do pega-varetas, eu não sei se vocês usam esse nome, mas você seleciona, vou tirar primeiro aquela vareta mais fácil. Vai resolvendo a prova, vê uma questão difícil? Pô, se você errar, não tem tanto problema. Por quê? Porque você não ia acertar mesmo, já está predeterminado aquilo lá. Se tem uma questão ali que ele está resolvendo, que ele está bem, garanta o acerto. Isso é importante de falar para o aluno. E só isso, que é uma coisa que a gente tem que falar para o aluno em todas as provas, porque tem tempo, ele tem que gerenciar esse tempo, mas é só isso. A regra do jogo é a mesma. Faça o máximo que você puder. Se você acertar todas, é óbvio que quem acertou 21 questões, se tiver coerência, vai ter uma nota maior. Se eu acertei 21 questões de maneira incoerente, vou ter uma nota menor. Então, para o aluno, ele vai ser coerente, faça o melhor, realize todas as questões, todos os itens que você possa realizar. Certo, gente? Então, a segunda palavrinha aí, duas palavrinhas, coerência pedagógica. Então, a gente falou de comparabilidade, que é importante pra caramba na teoria de resposta ao item. Agora, a gente está falando de coerência pedagógica, que não é algo para a gente se preocupar, mas algo que ajuda a gente a explicar para o aluno que duas pessoas que têm quantidades de acertos distintas podem ter quantidades de acertos iguais, podem ter notas distintas. Vocês viram lá que, inclusive, pode ser até bem distante as notas. As pessoas que tiraram 20, que acertaram 20 itens, eles podem ter notas 615 ou notas 300. Ok? Coerência pedagógica. A expectativa da teoria de resposta ao item é justamente acertar até o nível máximo, até atingir a altura máxima do Batman. A gente tem comentáriozinho que eu já fiz. Se vale a pena chutar, vale a pena chutar. É melhor você acertar no chute do que errar com certeza deixando em branco. Tudo bem? E a dica para o aluno: garanta as fáceis. A dica para nós, para professores, para as escolas: garanta o aprendizado do básico, garanta o aprendizado do feijão com arroz. Não adianta avançar para um assunto complexo que, mesmo que vocês tenham êxito na hora de preparar o aluno num assunto complexo, não adianta ele acertar uma questão difícil se ele não está acertando as fáceis. Tudo bem? Então isso é bem legal para trazer para a sala de aula, equipe de professores. A gente sabe que cronogramas na nossa cabeça são complicados, a gente sempre fica preocupado com isso, mas é importante que a turma só avance se a gente está garantindo as fáceis. Perfeito, gente? Aqui é um passinho a mais, um aprofundamentozinho. Isso daqui eu não sei se vale a pena comentar muito com os alunos, mas nós precisamos saber um pouquinho a mais. Na verdade, a gente está ainda num nível bem superficial aqui, ainda tem uma profundidade muito grande para a gente determinar a nota de um aluno utilizando a teoria de resposta ao item, mas esse cara aqui já é um superficial mais profundo. Beleza? Primeira coisa que eu queria comentar, não posso passar por uma palestra, por uma apresentação de teoria de resposta ao item sem apresentar o que seria a curva característica de um item. Vocês já devem ter corrido atrás, descoberto algumas informações a respeito disso daí, mas uma coisa que eu estou apresentando aqui é primeira coisa que a gente precisa entender. Isso daqui, essa curva, está representando
uma questãozinha. No Enem, para cada grande área, eu tenho 45 questõezinhas. Então eu tenho 45 curvas diferentes. Elas são parecidas, mas têm um comportamento ligeiramente diferente. A gente vai apresentar algumas variações. Aqui, no eixo X, no eixo horizontal, a gente está determinando a proficiência. Proficiência é basicamente o quanto que o aluno sabe. Proficiência em matemática, o quanto que ele é bom de matemática. Vamos pensar, inteligência matemática. Tudo bem? A gente tem a proficiência. Botei uma escala aí de 0 a 1000. Na teoria de resposta ao item não existem esses batentes. Pode ser de menos infinito até mais infinito, mas de 0 a 1000. Aqui no eixo Y eu estou representando a probabilidade de acerto. Isso daqui é a curva característica de uma questão de um item. Então o item 1, questão 1, eu vou dizer que pessoas com baixa proficiência têm uma probabilidade de acerto baixa. Concordam aqui? Qual que é o númerozinho aqui? 0,2, 20%. Por que eu coloquei 20%? São 5 alternativas. Qual que é a probabilidade de eu acertar sem saber nada? Eu sou uma pessoa que tem 0 de proficiência. Eu nem li o item. Probabilidade de eu acertar uni, duri, te, salame, linguê, eu vou escolher a E. Escolhi a E, eu tenho 20% de chance do gabarito CE. Tudo bem? Isso é um dos parâmetros da curva característica do item, isso daí pode variar, às vezes existem alguns itens que têm o gabarito mais atrativo, às vezes alguns distratores são mais atrativos, mas a gente coloca 20% que seria o teórico, no item perfeito. Beleza? Se eu sou um aluno muito bom, sei tudo de matemática, minha proficiência de matemática é alta, qual que é a probabilidade de eu acertar a questão? Essa questão é a questão 1, tudo bem? A probabilidade de eu acertar a questão 1 é, bateu aqui no 1, 100%. Se eu sou muito bom, eu vou acertar essa e vou acertar todas que vierem pela frente. Beleza? Curva característica do item é isso. São 3 parâmetros. Um parâmetro eu comentei aqui, que é o acerto ao acaso. Esse pontinho pode estar deslocado mais para cima, mais para baixo, é um dos parâmetros. O outro parâmetro é o que a gente tem falado muito nessa conversa, é o grau de dificuldade. Como que eu identifico numa curva, nessa curva, o grau de dificuldade? Olha aqui, ó. Esse pontinho, ele está determinando aonde que o comportamento se inverte. Vocês concordam que antes desse ponto, a gente tem uma chance muito grande do aluno errar? E depois, uma chance muito grande do aluno acertar. Esse cara aqui seria o grau de dificuldade. Essa questão, por exemplo, teria um grau de dificuldade 500. Tudo bem? Quem tem altura acima de 500, acerta. Tem uma probabilidade maior de acerto. Quem tem altura abaixo de 500, tem uma probabilidade maior de erro. Ok? E o terceiro parâmetro, que não vou me aprofundar muito, representa a inclinação dessa curva. Às vezes ela sobe muito rápido, às vezes ela sobe muito devagar, que é o índice de discriminação, que é o que separa o joio do trigo. A gente consegue, se a gente sobe muito rápido, eu sei que ligeiramente abaixo, o cara é abaixo de 500, ligeiramente acima, ele é acima de 500. Tudo bem? Ó, vou colocar uma outra. Eu falei que isso daí era um item, uma questão. Vou pegar uma segunda questão, segundo item. Foi um pouquinho deslocado, não foi? Se eu perguntar para vocês, vamos comparar a dificuldade do vermelho com o amarelo? Vocês acham que o amarelo é mais fácil ou mais difícil? Mais fácil, né, gente? Olha só, eu, que sou um aluno de nota 500, vamos imaginar que eu sou um aluno de nota 500. No vermelho eu tenho 60% de chance de acertar. E no amarelinho, olha a minha chance de acertar. Quase 100%. Ou seja, eu, aluno 500, eu tenho uma probabilidade de acerto para cada item. Certo? Vou pegar mais um. E esse aqui, azulzinho, esse daqui é bom ou é ruim? É um item super difícil, né? Olha, um aluno com uma proficiência, com um grau de inteligência, tudo bem? Perto de 700. É um aluno forte, né? Vocês têm as notas de Enem, vocês imaginam, nota 700, pô, aluno forte, aluno bom. É um aluno que precisa correr um pouquinho atrás, mas é um aluno bom. Qual que é a probabilidade dele acertar? Olha ali, quase 20%. Ou seja, só acerta quem é bom mesmo. Esse item é um item que a gente pré-calibrou, vamos dizer assim, o INEP pré-calibrou, que
Pessoas com proficiências 900, aí eles têm chance de acertar. Proficiências 800, já diminui muito. De 700 para baixo, todo mundo erra. Só acerta no chute, acerta ao acaso. São 3 itens, cada item a gente está representando uma curva que vai determinar a probabilidade de acerto de cada proficiência. Beleza? Vou pegar aqui um aluninho. Um aluninho genérico, um aluninho 700. Um aluninho bom, né? Se eu perguntasse para vocês, qual que vai ser o resultado esperado pela teoria de resposta ao item para um aluno de nota 700? A questão amarela, ele acerta ou erra? A vermelha acerta e a azul erra. Se eu observo dentro do meu padrão de resposta, estou falando só de 3 itens, a gente na verdade vai trabalhar com 45 itens no Enem, falando de 3 itens. Se eu observo um padrão de acerto no amarelo, acerto no vermelho e erro no azul, eu vou dizer, bom, esse cara que teve esse padrão de respostas provavelmente vai ter uma nota 700, ou então 600, ou então 500, aonde esse padrão é coerente. A probabilidade de acerto do item amarelo, do vermelho, é alta, e a probabilidade de erro do item azul é alta também. Então eu digo que ele está por aqui. Eu coloco mais itens e tento casar as probabilidades. Vou pegar um outro aluno. Vamos pegar um aluninho, nota 400. Qual que é a expectativa nossa de padrão de respostas se o aluno é um aluno nota 400? Azul, acerta ou erra? Só se chutar, pode ser que ele acerte, mas normalmente ele vai esperar um erro. O vermelho tem uma chance já um pouquinho maior de acertar, mas pode errar. Então, vocês conseguem visualizar como que a gente determina na prática a nota do aluno? Basicamente, o que a gente faz? A gente olha, se esse aluno fosse nota 800, ele teria essas probabilidades. Qual foi o conjunto de resposta dele? Acertou, acertou, errou? Está casando? Não está casando. Então, anda um pouquinho mais para o lado. 800, a gente foi para 700. Está casando? Não está casando. Vai para 600. Está casando? Não está casando. Vamos imaginar que seja um aluno que acertou todas. Acertou o item azul, o vermelho e o amarelo. Provavelmente é um aluno muito bom. Olha lá, pessoal, um aluno muito bom. Um aluno que tem uma probabilidade muito alta de acertar todos os itens. Os 3 itens. Tá? Mais para essa faixa. Então, como que a gente determina o grau de proficiência de um aluno? Qual que é o algoritmo da teoria de resposta ao item? O que é que acontece na realidade? Eu vou determinando as probabilidades para o espectro de proficiências possível. Probabilidade do aluno nota 300 acertar o item 1, acertar o item 2, acertar o item 3. Vai ser essa. Qual que é a probabilidade de ele acertar os 3? Vai ser o produto dessas 3 probabilidades. E eu vou comparar isso com o padrão de resposta do aluno. Bateu? Não bateu. Então anda um pouquinho mais para o lado. Bateu? Não bateu. Bateu? Não bateu. A gente vai determinar o ponto onde a gente tem probabilidade máxima da resposta dele ser coerente com as probabilidades de acerto de cada um dos itens. Certo, pessoal? Essa parte aqui é um pouco mais, é o complexo da parte superficial que eu queria falar com vocês. Era discutir um pouco desse conceito de proficiência, que seria uma das últimas, a última palavrinha-chave que a gente está tratando aí. De acordo com a proficiência do aluno, ele vai ter uma probabilidade pré-determinada de acerto em cada um dos itens, certo? Essa probabilidade pré-determinada, ela tem que se casar com os resultados dele, para a gente dizer, esse cara é um aluno nota 700, esse cara é um aluno nota 500. Perfeito, gente? As 3 palavrinhas-chave estão aqui, fechando um pouco essa apresentação. A gente está falando de comparabilidade, a grande justificativa para a gente ter teoria de resposta ao item. A gente tem que comparar resultados de provas diferentes. Para a escola é super importante isso. A gente não consegue avaliar o nosso trabalho sem ter essa comparabilidade. A gente tem a questão da coerência pedagógica, que os alunos ficam falando, pô, se eu acertei 20, meu colega acertou 20, por que o meu 20 vale menos que o 20 dele? Porque o meu 20 foi menos coerente que o 20 dele, ok? E proficiência, como determinamos qual que é o grau de conhecimento, de inteligência que cada estudante pode ter. Perfeito, gente?